Bem-vindos. O Tribunal Supremo ditou hoje a sentença do caso que envolve o subcomissário identificado pelo nome de Paulo Francisco de Jesus, acusado da prática de crime de tráfico de armas. Ao fim das audições, o Tribunal decidiu aplicar a pena suspensa de 2 anos ao principal arguido e 60 dias de multa para os restantes 2 réus. No processo em que é participante o Ministério Público, os arguidos Paulo Francisco de Jesus da Silva, Joaquim Marques e Tony José são acusados pelo Ministério Público dos crimes de tráfico, detenção e alteração de armas adquiridas na República da Namíbia. Das acusações que pesavam sobre si, o subcomissário da Polícia Nacional foi absolvido apenas do crime de posse de armas não proibidas, sujeita à regulamentação, no processo que teve início no dia 15 de novembro deste ano. Os juízes que constituem esta secção e Câmara acordam em julgar parcialmente provada a acusação pública e, em consequência, absolver o arguido Paulo da Silva Francisco de Jesus da Silva do crime de posse de armas não proibidas sujeita à regulamentação do número 4 do artigo 280 do Código Penal e condená-lo na pena de 2 anos de prisão. Todas as munições, carregadores, armas de guerra, de recreio e armas brancas importadas da República da Namíbia declaram-se perdidas a favor do Estado. Igualmente declaram-se perdidas a favor do Estado angolano as 5 armas de caças apreendidas em casa do arguido Paulo da Silva. Pelo que ordenamos que se proceda à restituição ou à entrega das 19 armas de caça e 23 armas brancas apreendidas em casa do arguido Paulo da Silva por terem livretes nos termos do número 3 do artigo 234 do Código de Processo Penal. Vai ainda o arguido Paulo da Silva, condenado no pagamento da taxa de justiça de 100 mil kwanzas, e vão também condenados os arguidos Joaquim Matondo e Tony José no pagamento da taxa de justiça de 80 mil kwanzas cada um. Os coarguidos Joaquim Matondo e Tony José foram condenados à pena de multa, que deve ser paga no prazo de 3 meses. Caso não seja cumprida, será convertida a pena de prisão. O mesmo serve para o subcomissário. Marcos Fernando e Tony José vão condenados na pena de multa de 40 dias à razão de 200 anuidades de referência processual por dia. Todavia, o pagamento das penas de multa no pagamento da taxa de justiça de 80 mil kwanzas cada um. Os advogados dos 3 arguidos arrolados no processo número 35/22 mostraram-se entusiasmados com a decisão do tribunal, tendo referido que a justiça foi feita. O meu constituinte tem um polígono de tiro e então ele precisava para usá-los no campo de tiro que ele tem, que é da empresa PPS. Todos eles no processo estão soltos. Pode-se dizer que sim, fez-se justiça de facto. O tribunal ficou efetivamente convencido que nem tudo era como se dizia e ficam desde já avisados que deverão pagar as multas sob pena de restituição à privação de liberdade. Têm um prazo de 3 meses a contar do trânsito em julgado para o pagamento das multas. Segundo o acórdão do Tribunal Supremo, o subcomissário da Polícia Nacional, Paulo Francisco de Jesus da Silva, fica proibido de importar material de guerra para atividades recreativas enquanto durar o período da condenação. Vale recordar que do leque de armas apreendidas ao arguido pelas autoridades, todas foram declaradas perdidas a favor do Estado. Denúncia de pesca ilegal em Cabinda e clima de conflito que envolve pescadores angolanos e chineses. Já também a Huila tem mais autocarros na via. As autoridades apostam na facilitação da circulação interurbana. E análise do futuro de Angola fora da Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP. Conselho de Ministros, propostas aprovadas na reunião orientada hoje pelo chefe de Estado. Solidariedade, OMA brinda em tom de Natal com reclusas na comarca de Viana. Passos importantes para a dinamização das trocas comerciais entre Angola e a União Europeia. Clima na República Democrática do Congo depois da extensão da votação no quadro das eleições gerais.
Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Ver a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Estamos no ar outra vez. Boa noite. Foi detectado pela Inspeção-Geral da Administração do Estado um esquema de corrupção na empresa pública de águas de Luanda, EPAL. O referido esquema terá resultado, segundo a IGAI, no desvio de mais de $1 milhão. Alguns funcionários da empresa de distribuição de águas de Luanda, EPAL, terão desviado mais de $1 milhão usados para a compra de 18 residências em 2 condomínios no município de Talatona, em Luanda, e 8 viaturas modelo Land Cruiser. Um esquema de corrupção detectado pela Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI. Informações dão conta que entre os funcionários acusados estão antigos presidentes do Conselho de Administração da EPAL, no âmbito das 7.000 ligações domiciliares. Os altos funcionários da empresa de distribuição de água de Luanda terão também beneficiado de mais de $20 milhões no esquema de corrupção, sendo que outros valores monetários foram transferidos para contas bancárias de empresas de prestação de serviços. Na sua tomada de posse, o inspetor-geral da IGAI, Ângelo da Veiga Tavares, considerou essencial que se faça cumprir os princípios da legalidade, imparcialidade, transparência e da justiça para a melhoria gradual da governação e exortou a todos os cidadãos a sentirem-se um inspetor-geral do Estado, principalmente os funcionários públicos, pelo dever de alertar as autoridades sempre que tiverem conhecimento de atos ilícitos no cumprimento de normas e procedimentos. Está connosco em estúdio o diretor de Denúncias, Queixas e Reclamações da IGAI, Frederico Lima, para mais esclarecimentos sobre o assunto. Boa noite, doutor. Estamos a falar de mais de $1 milhão. Como é que se descreve esse processo de denúncia? Como é que foi o procedimento desenvolvido pela IGAI para chegar a esse ponto de descoberta? Muito boa noite e as saudações extensivas aos telespectadores. Ora, o que é normal é que a Inspeção-Geral da Administração do Estado faça a inspeção nos entes públicos e, no caso, foi a EPAL, empresa pública. E, na sequência da ação expectiva, determinou-se algumas irregularidades. Dentre estas, um esquema que, de alguma forma, denunciava atos de corrupção, pautado mais de 20 milhões de kwanzas, e em consequência disso continuamos na busca de informação e conseguimos perceber que também haviam recebido 8 viaturas topo de gama, no caso GXRs, que em princípio dizia-se que teriam sido uma doação. Então, neste caso estamos a falar de atos cometidos por funcionários de base, de topo? Não, estamos a falar efetivamente de atos em que foram 4 comissões de gestão anteriores. Não é? É preciso perceber bem isso. Pois. Claro que havia uma cláusula em que os prestadores de serviços deviam deixar uma certa percentagem, e esta percentagem acumulada deu o valor de $20 milhões aproximadamente. E com este valor, os gestores, nessa altura, acabaram por adquirir 18 residências em 2 condomínios em Talatona, a aquisição das viaturas que eu já me referi, que são 8 viaturas top de gama, porém,
O que despertou a atenção é que essas viaturas haviam sido entregues aos membros do Conselho de Direção, que deviam usá-las fora do ambiente de trabalho, aos finais de semana e às locações da província. Logo, indiciava qualquer irregularidade. Está detectado o esquema, qual será o próximo passo? A IGAI é um órgão que protege os bens do Estado. Diante desta situação, identificado estes elementos, o que segue é apresentar à PGR, porque é o órgão que vela pelo património público, no caso da ação titular da ação penal. No caso, quer os valores, quer os meios, hão de ser entregues à PGR para, no fundo, reverterem ao próprio Estado e daí as consequências dos atores terem praticado esses atos. Para este próximo passo já há prazos definidos? Com certeza, isso é breve trecho. Estamos a falar no mais curto espaço de tempo, hoje, se calhar na semana que segue, porque é um certo protocolo. Sabe que os meios estão, primeiro, $1 milhão está numa determinada conta e com isso há procedimentos para poder fazer essa transição do valor de uma conta para outra. Os meios rolantes estão também em determinado local e com certeza que há de ter esse protocolo em que a PGR vai assumir a recepção desses bens e depois proceder conforme a lei prevê, que é restituir ao Estado ou a perda dos bens a favor do Estado, de todas as formas. Pronto, chega-se a este ponto por meio de denúncias, claramente que há nesta altura uma mensagem à população. Nós costumamos a dizer, e o que agora queremos replicar aqui, é que todos os cidadãos que tiverem informações relativas à matéria que estamos a tratar, no caso estamos a falar de desvio de meios públicos, né? No caso em concreto é da IPAL, porém, mas pode haver outras, logo as pessoas devem ligar por 119, que é o número de telefone da IGAI, do call center da IGAI, e nós havemos de preservar a identidade da pessoa que prestar esta informação. Quer dizer que é um repto que lançamos ao público e assim, se calhar, há de permitir o melhor esclarecimento dos factos que estão agora em lide. Dr. Lima, vamos agradecê-lo por estes momentos de esclarecimentos. Claramente que, provavelmente para a semana, falamos aqui do próximo passo, talvez tenhamos o doutor de volta para uma conversa mais alargada. Já votos de continuação de bom trabalho. Nós agradecemos, esperamos que deem espaço para que possamos comunicar com a população. Sabe que o órgão é novo, nem por isso é novo, mas tem uma outra dinâmica e o que nós pretendemos é servir mesmo. E deixar perceber que os funcionários públicos devem guiar-se dentro dos limites da lei, da propriedade pública, sobretudo, e que aqueles funcionários que assim não agirem hão de ter a mão pesada da lei. Então, vale a pena os funcionários perceberem que estamos num novo paradigma. Sim. E que devem pautar-se por uma conduta irrepreensível e assim vamos construir o país. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Nós agradecemos. Bom trabalho. Sim. Estamos juntos. E a seguir, avançamos para Cabinda, de onde chega uma denúncia de prática de pesca ilegal por parte de cidadãos chineses que são acusados de realizar arrastões, tipo de pesca proibida pelas autoridades. Os pescadores em Cabinda mostram-se preocupados com a falta de fiscalização da atividade de pesca na província. Segundo o que avançaram a nossa reportagem, as embarcações chinesas têm estado a realizar a pesca fora das leis recomendadas pelo Ministério. A pesca de rasto é proibida. Existem espécies que não devem ser pescadas. Os chineses não cumprem com esta regra. A outra inquietação consiste na destruição das redes por parte das embarcações chinesas e, como se não bastasse, negam responsabilizar-se dos danos. Os pescadores afirmam que a forma de pescar dos chineses é agressiva. Se nada for feito, nos próximos tempos teremos graves problemas do pescado em Cabinda. Nós, aqui há 2 ou 3 anos,
peixe aqui vai acontecer conforme que aconteceu em Ponta Negra. Aqui navios chineses, veio primeiro esse estaleiro, agora já temos esse estaleiro, na totalidade já temos aqui 4 estaleiros dos chineses. Eles estão a trazer até peixe pequenininho, estão a trazer para a cidade. Eu também sofri de redes, fui arrastado redes, muitas redes, esse barco dos chineses. E não tem como eu reclamar, nem como eu superar. Eu tive que fazer outros gastos para poder comprar outras redes, estamos a passar mal. E esses barcos de chineses dizem que lá em Ponta Negra foram expulsos e vieram aqui, estamos a passar mal com esses camaradas. Nós já não estamos a pescar voluntariamente, estamos ocupados pelos chineses. Arrastam as redes, período noturnos, e a gente não sabemos até o que é que podemos fazer. O conflito entre os pescadores e chineses que também exercem atividade de pesca ao nível do mar de Cabinda continua. A direção provincial da Associação dos Pescadores disse à Girassol de que tem estado a mediar o conflito para não ganhar contornos alarmantes, mas a grande preocupação desta direção consiste em ver as autoridades competentes a observarem esta situação de forma impávida em que as embarcações chinesas têm estado a violar as regras. O arrasto em Cabinda é proibido. Esta é a realidade. O decreto presidencial número 8/23 de 4 de janeiro define Cabinda como zona não prioritária para todo o tipo de arrasto, isto é, sendo semi-industrial como industrial. Com os chineses nós temos reunido, inclusive somos nós, a associação, que temos mediado esses conflitos para reposição das redes aos pescadores, que eles não repõem na íntegra, quer dizer, não ressarcem mesmo os danos. Mas as instâncias superiores priorizam, permitem que isso aconteça. O que é que nós já interagimos várias vezes, até com a ministra, já cá esteve, fizemos questão de depor a questão, a ministra tem conhecimento, mas não temos mais nós como senão continuarmos a reclamar. A nossa reportagem contactou o setor das pescas em Cabinda, ficou a garantia de pronunciamento nos próximos dias. E na província da Huila, as autoridades estão apostadas em melhorar a circulação interurbana de pessoas e bens. 9 autocarros foram colocados hoje à disposição da população e vão operar na rota Lubango-Gambos. No total, são 20. Os municípios do Lubango e dos Gambos, na província da Huila, beneficiaram esta quarta-feira de novos autocarros para transporte de passageiros entregues pelo governador Nuno Maapi. Trata-se de 20 unidades, sendo 18 para o Lubango e 2 para os Gambos, com capacidade de 64 passageiros. Acabamos de receber 20 autocarros para cobrir o déficit pontual que temos na província da Huila. E destes 20, então, vamos deixar 18 para o município de Lubango. Como sabe, alberga 50% da população da nossa província. E a população estudantil é muito alta e há necessidade de reforçar as linhas, as vias que estão pressionadas. Agora, o importante é, com os meios que já tínhamos, mas com este reforço, é que as equipes que trabalham no setor devem ter mais responsabilidade de fiscalização para que os operadores cumpram com o seu objeto social e também aqueles que continuam a vandalizar os meios devem ser punidos coercivamente. A frota da Huila passa a contar com 84 autocarros, com a entrega destes meios que vão melhorar a mobilidade urbana. O reforço à linha Centralidade da Quilema está na nossa lista de prioridades e certamente daquilo que é o plano de distribuição destes autocarros, nós vamos olhar com maior incidência para aquelas linhas em que há maior necessidade. E esta é uma delas, de certeza. Temos, com a abertura das novas instalações de ensino e agora com a entrega das casas, haverá certamente um aumento na procura de serviços de transporte para aquela linha. E é aí onde nós vamos olhar com maior atenção para a distribuição destes 18 autocarros. Isto vai ajudar, sobretudo, os funcionários, porque a maior parte dos nossos funcionários, professores, enfermeiros, vivem na cidade do Lubango e vai facilitar a mobilidade deles poderem chegar mais cedo no local de trabalho e também apoiar as nossas populações que pretendem sempre se deslocar do município do Chiange, a sede, até o município do Lubango.
E falamos a seguir de combate à pobreza, mais concretamente do Programa de Transferências Sociais Monetárias, o Cuenda. A província do Kwanza Sul é das que mais famílias têm cadastradas. E é o encontro do Simão João, que se encontra no Kwanza Sul, que vamos saber mais sobre este cadastro, que já se estendeu a 6 municípios da província. Simão, boa noite. Boa noite, Kina, e também ao Simeão e, claro, aos telespectadores a esta hora no Girassol Jornal. De resto, nos encontramos, de facto, na província do Kwanza Sul, propriamente no município de Portambuim, onde neste sábado deverá então receber o Presidente da República, João Lourenço, para o Natal Ecológico. É, de resto, uma província que também tem um potencial agrícola bastante forte e o seu programa de apoio às famílias vulneráveis, que é o FAS, portanto, também tem feito o seu papel distribuindo aquilo que são quantias às famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade a nível de vários municípios aqui da província do Kwanza Sul. E para mais detalhes sobre este programa, o Cuenda, eu vou agora à conversa com a diretora provincial do FAS, Carolina Sanito. Muito boa noite, estamos em direto para o Girassol Jornal. Faça-nos um ponto de situação relativamente ao programa o Cuenda aqui na província do Kwanza Sul. Muito boa noite, Simão. O Cuenda na província do Kwanza Sul já está a intervencionar nos municípios desde 2021. Nós começamos com o cadastramento das famílias no município do Celes, depois foi expandido para mais 2 municípios e agora mais 3. Nesta altura nós contamos já com intervenção em 7 municípios, um dos quais vamos começar o cadastramento já nas primeiras semanas do mês de janeiro. Nesta altura, nós contamos a nível da província com mais de 171 agregados familiares já cadastrados e destes, mais de 100 mil famílias já se encontram já têm recebido os valores do Programa Cuenda. O Programa Cuenda, que é uma iniciativa do governo de Angola, e o FAS, que tem um mandato para operacionalizar estas atividades a nível de terreno. Nós aqui, para além do município do Celes, já estamos a atuar no município da Quilenda, o município do Ebo, o município do Kassong. Cadastramos recentemente o município do Mucende, da Kibala, e vamos entrar para o 7º município para fazermos o cadastramento em 2024, o município da Conda. Exatamente, diretora, que dificuldades é que tem encontrado para poder então ajudar estas famílias que se encontram com certeza em municípios longínquos aqui na província do Kwanza Sul? Bem, as principais dificuldades prendem-se com a questão das vias de acesso, secundárias e terciárias principalmente. E o nosso trabalho, como é maioritariamente realizado nos períodos chuvosos, então ali também encontramos muita dificuldade. Este ano está sendo um ano que as quedas pluviométricas estão muito intensas, mas ainda assim nós estamos com sentido de missão e vamos cumprindo com o trabalho que temos em termos de operações, tanto para os cadastramentos como para os pagamentos das famílias. Recentemente terminamos no dia 12 deste mês os pagamentos no município da Quilenda. Estamos a aguardar para ver se na próxima semana começamos a fazer os pagamentos no município do Ebo. Os próximos passos daqui para o programa? Bem, é continuar com as ações de pagamento, as ações de cadastramento, porque o Kwanza Sul é uma província que comporta 12 municípios. Estamos agora a intervencionar essas operações do Programa Cuenda em 7 municípios. Se recebemos orientações para avançar em mais municípios, nós estamos preparados para o efeito. No entanto, existem também outras ações como a inclusão produtiva, que agora está na fase de preparação em 3 municípios, o município do Celes, do Ebo e do Kassong. Também temos uma componente que é da municipalização da ação social, onde estão a ser também reabilitados e apetrechados os centros de ação social integrados. Nesta altura temos 2 já em funcionamento.
um no município do Celes e o outro no município do Ebo, e está em reabilitação o Centro de Ação Social Integrado do município da Quilenda. Muito obrigado, diretora do FAS aqui na província do Kwanza Sul, Carolina Sanito, a fazer um ponto de situação sobre o programa Kwenda aqui nesta província, que sábado deverá então receber o Presidente da República, João Lourenço, para o Natal Ecológico, e claro está que a Rede Girassol então vai poder acompanhar todos os detalhes deste evento. Da província do Kwanza Sul, propriamente no município de Portambuim, a equipa da Rede Girassol, composta por Song Magalhães, ainda João Matias e também Armando Marcão e Simão João, Samuel Tangua. Aqui com certeza nós voltamos em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, Simão, e continuação de bom trabalho. 41 oficiais almirantes licenciados à reforma no Exército foram hoje homenageados. O ato foi prestigiado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que na ocasião destacou o papel importante desempenhado por estes oficiais em nome do interesse nacional. Uma geração considerada da paz, que desempenhou e cumpriu durante quase meio século as missões que lhe foram incumbidas ao serviço da pátria. Os oficiais generais e almirantes, agora reformados, carregam consigo o sentimento de dever cumprido, sobretudo por deixarem o maior de todos os bens de uma nação, a paz. É o culminar de uma carreira grande e brilhante. Portanto, começamos jovens e estamos a terminar ainda jovens para poder servir onde quer que seja. Também ouvimos o nosso chefe do Estado-Maior-General apoiar, a dizer que, apesar de hoje termos terminado a nossa missão, mas que o Estado está sempre no apoio por aquilo que nós fizemos. Isso é para ter esperanças. Para a marca da vida, fica a saudade de quem se foi e as histórias contadas à volta da fogueira. Aos jovens, os fiéis defensores da pátria apelam comprometimento à nação. Faço parte da chamada geração da paz. Entramos na guerra e tiramos o país da guerra. Agora vocês, os mais jovens, são a geração do progresso, do desenvolvimento. Trouxemos Angola em paz, esse é o melhor momento. Mas fui ferido em combate, levei 3 tiros. Nós tivemos uma guerra atroz, principalmente com os sul-africanos, que era o maior exército, um dos maiores exércitos, não só da África, como do mundo. E aí houve momentos em que o desequilíbrio de forças só superava a nossa vontade de vencer e defender a pátria. Fogueiras combatentes era mesmo para trazer alegria. No CIR, a pausa, porque estávamos muito longe da família. Então, aquela fogueira dos combatentes, cada um de nós contava a sua vida quando estudante. O general Adriano Mackenzie, que comandou as principais batalhas do país, parafraseando o slogan "A pátria aos seus filhos não manda, ordena", exortou a disponibilidade dos defensores da pátria em continuar a contribuir para o crescimento de Angola. Em continuar a prestar o seu em parte da vida nacional, de acordo com a experiência de cada um, e não se deixar de ninguém. A cerimónia foi orientada pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General de Aviação Altino Carlos José dos Santos. Na ocasião, afirmou ser uma das mais importantes metas da vida de um militar. O desenvolvimento das forças militares deve ser encarado como uma das mais importantes metas da vida, mas não é o único momento, não é o fim de tudo, é apenas uma cabeça para um novo estilo de vida diferente, fora das cordéis e mais próximo da família, contribuir em vários setores do desenvolvimento do país. Aos oficiais generais e almirantes reformados foi atribuída uma medalha de honra e um certificado. O momento festivo ficou marcado pela atuação do coro e da banda da Brigada Artística das Forças Armadas Angolanas. E falamos a seguir de solidariedade em época de Natal. A OMA, a Organização da Mulher Angolana, esteve hoje na comarca de Viana e brindou com as reclusas confinadas na instituição. As reclusas beneficiaram de um donativo especial da OMA, composto por bens alimentares e outros produtos não perecíveis.
Mais de 200 reclusas da comarca de Viana foram agraciadas com uma festa de Natal, uma iniciativa da Organização da Mulher Angolana em parceria com o Ministério do Interior e os Amigos do Bem. Para essas mulheres que se encontram privadas da sua liberdade, este ato solidário representa amor ao próximo. O vosso papel tem sido preponderante para a autorreflexão, o que nos leva ao arrependimento e mudança de atitude, reconhecendo nossos erros e transformando as nossas vidas. Estamos congratulados pela presença dos nossos visitantes. É com alegria que nós recebemos. O Natal Solidário foi brindado com um ambiente de muita alegria, música e dança, na companhia de vários músicos angolanos que fazem parte da Associação Amigos do Bem. Vamos fazer um Natal, comer com essas pessoas, brincar com eles, porque no final de tudo eu digo, o bem material fica e nós vamos embora e ninguém leva nada. Então quanto nós ganhamos, não tem maldade nenhuma de repartir um pouco para dividir com o outro. Juntei-me a essa causa nobre com o Preto Show Scroll para podermos levar um bocadinho tirar uma parte de nós e doar aos que não têm a liberdade, né? Para agora, nesse momento, para dar-lhes alegria e fazê-los viver um momento especial. O Secretariado Executivo Nacional fez entrega de bens alimentares e materiais diversos para reclusas desta unidade prisional como uma forma de demonstrar amor e solidariedade. É época do Natal, é época de solidariedade e nós viemos aqui para dar um pouquinho de nós a ela e expressar a nossa solidariedade, o nosso amor e o nosso carinho para que esta data não passe assim em branco, porque elas, apesar de estarem aqui a cumprir o Calei ditou para elas precisam do nosso carinho, da nossa presença para o conforto que se impõe nesta altura em que elas se ressocializam para voltar à sociedade. A secretária-geral da OMA apelou às reclusas a cumprirem a lei e pautarem por um bom comportamento para a integração na sociedade. E há garantias de não faltar energia elétrica durante a quadra festiva. Isto segundo a ENDE. Vamos agora falar sobre o assunto com o engenheiro Lauro Fortunato, porta-voz da ENDE. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite telespectadores. Diferente dos anos anteriores, este ano está assegurado, não vai faltar energia elétrica. Exatamente como é preceito da ENDE, é assegurar o fornecimento de energia elétrica a todas as famílias angolanas, sobretudo nesse período da quadra festiva. Esta quadra festiva tem uma particularidade, e sobretudo para a ENDE, que em tempo de chuva choveu muito e criou algumas situações para a ENDE. Daí a necessidade do reforço das nossas intervenções durante esse período, de forma a assegurarmos que as pessoas não fiquem sem energia durante esse período ou garantir que os tempos de indisponibilidade, ou seja, o período que as pessoas ficam sem energia, seja reduzido em relação aos períodos anteriores. Daí é que a ENDE está com uma equipa multidisciplinar em todo o território nacional, destacado mais de 850 técnicos para, durante o período da quadra festiva, assegurar que as famílias tenham eletricidade e, sobretudo, aqueles que tiverem alguma anomalia, algum defeito na rede, alguma avaria, consigam rapidamente ver os seus problemas resolvidos. Teremos também aqui destacar a abertura de lojas. Normalmente nós temos as lojas em todo o país para o sistema de pós-pagamentos disponíveis até às 15 horas, mas neste período, de formas a facilitar as compras de todos os clientes, teremos lojas abertas até às 20 horas em todo o território nacional. Portanto, é a ENDE a pensar nos clientes, é a ENDE preocupada com o fornecimento de energia elétrica a todas as famílias. Mais do que lidar com anomalias e avarias, também a ENDE tem de lidar com o roubo dos cabos elétricos. Exatamente, e muito bem dito. E as vandalizações. Exatamente, o vandalismo é um cancro, na verdade, tem prejudicado muito, não só a ENDE, destacar aqui várias famílias angolanas, porque são as famílias angolanas que acabam ficar privadas do fornecimento de energia elétrica em primeira instância. Por isso, daí é que chamamos a atenção de todos para a cultura de denúncia, os casos de vandalismo e, sobretudo, não só os furtos de equipamentos elétricos, mas também as puxadas ilegais. O consumo de energia sem contrato também acaba por sobrecarregar tanto os nossos condutores elétricos e provocar avaria. Daí o nosso apelo neste período de quadra festiva, em que os consumos de energia acabam por se elevar de forma natural, que não façamos puxadas elétricas, que, sobretudo, compremos a energia
para quem é do sistema pré-pago, compre antecipadamente, antes de Natal mesmo e Ano Novo, de formas a evitar essas azáfamas do final de ano. O vandalismo tem levado custos muito avultados para a ENDE e acaba por impedir o desenvolvimento, ou seja, com os atos de vandalismo ainda tem maior dificuldade em levar energia para os cidadãos que hoje não têm, porque os recursos acabam por ser aplicados nestas zonas hoje vandalizadas. Temos torres vandalizadas, foram furtados mais de 60 mil metros de cabo, mais de 55 torres de alta tensão foram vandalizadas só de janeiro até a data, com valores muito avultados. Fora PTs e outras coisas. Exatamente, fora PTs e outras coisas. Só para ter, a nível de exemplo, tivemos ainda este ano no bairro Tizainga, isto na Lunda Sul, um cidadão que acabou por colocar fogo num PT de forma deliberada. Portanto, não é só vandalismo, mas são considerados já atos de sabotagem de forma muito clara. Engenheiro Lauro, eu vou agradecer a sua presença aqui no Girassol Jornal. Obrigada por esses esclarecimentos. Então está garantida a energia durante a quadra festiva? Exatamente, em todo o território nacional, e por isso é que estamos aqui a trabalhar de formas a que não falte energia nas famílias. Esperamos contar consigo em breve. Regresso agora à província da Huila, onde é positivo o balanço feito pelas autoridades em relação ao desempenho do ano que está prestes a terminar. Mas o governador Nuno Mahapi, que falava em cerimónia de cumprimentos do fim de ano, afirma que quer uma equipa muito mais empenhada em 2024. O governador da Huila reiterou esta quarta-feira no Lubango o compromisso na aposta para a melhoria da qualidade de vida da população da província. Nuno Mahapi, que falava na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, disse que a educação, saúde, energia e abastecimento de água vão continuar a ser os setores prioritários. Em 2023, fortalecemos iniciativas que visam apoiar as famílias e promover o bem-estar das crianças. No próximo ano, continuaremos a investir em programas educacionais, de saúde e sociais que beneficiam diretamente a infância. Teremos perspectivas ótimas para o governo da Huila. Planearemos construir e fortalecer os setores essenciais como saúde, educação, transportes públicos e infraestruturas. Investiremos em projetos inovadores para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da província. Foi um discurso bastante promissor, que refletiu aquilo que foi feito em 2023, bem como também definiu algumas metas para 2024. O governador tocou em todas as áreas, e as mais sensíveis, que são a educação e a saúde. Pensamos que para nós também, ao nível dos municípios, são áreas que merecem a nossa maior atenção. O setor social será prioridade, principalmente com a aquisição de ambulâncias. Temos tido dificuldades. Esperamos nós, para 2024, tenhamos êxitos na aquisição de ambulâncias, de medicamentos e a construção de postos médicos ali onde há necessidade. Precisamos continuar a congregar os produtores a nível da província, porque existe sim, a cooperativa Aquamangola assinou um memorando agora com o FADA para financiar diversos agricultores, e é o que nós vamos fazer. Agora que nós temos esse memorando, vamos financiar os agricultores, vamos formalizar, vamos formar os agricultores, também vamos trabalhar no escoamento da nossa produção, que provavelmente vai para a RDC também. Chamou-me a atenção particular a área social, a área do turismo e a área da requalificação da cidade do Lubango e arredores. A requalificação que visa, digamos assim, a reparação do casco urbano, das estradas, mas abertura para evitar o engarrafamento. É claro, ao lado disto é preciso também o acompanhamento da mobilização, da consciencialização das pessoas.
É o regresso da informação no Girassol Jornal. O Conselho de Ministros voltou a reunir hoje e na sua 10ª sessão ordinária sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. O encontro analisou decretos com destaque para a proposta de lei da nova divisão político-administrativa de Angola. O Executivo vai enviar à Assembleia Nacional a proposta de lei da divisão político-administrativa. No essencial, a proposta congrega uma série de alterações com realce para a divisão das províncias do Mochico e do Cubango, que darão origem a mais 2 províncias. As localidades como Panguila, na província do Bengo, e Cafunfo, na Lunda Norte, podem atingir o estatuto de municípios. O primeiro, por registrar crescimento demográfico notável, e o segundo, pela grande concentração demográfica e registrar relevantes níveis de atividades econômicas. À Assembleia Nacional, o Executivo vai enviar também a proposta de lei que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime do IVA aplicável às sociedades investidoras petrolíferas da área de concessão do novo consórcio de gás. Por outro lado, foi aprovado um decreto presidencial que atribui o Prémio de Investimento à área de concessão do Bloco 24. Este diploma visa o fomento do investimento de risco e a justa remuneração do investidor, com o objetivo de garantir o aumento da produção de petróleo e gás. Dizer que este bloco se encontra entre as províncias de Benguela e Kwanza Sul e é um bloco bastante prospectivo para o gás. Nestes termos prospectivos, estamos a falar em cerca de 8 trilhões de pés cúbicos standards de gás, e que, caso tenhamos êxito ainda no trabalho de pesquisa e desenvolvimento a fazer, poderemos ter a oportunidade de desenvolver naquela região um projeto de petroquímica e de fertilizantes baseado no gás. Ao Parlamento, o Executivo vai enviar igualmente a alteração da lei do passaporte e do regime de entrada e saída dos cidadãos nacionais. Com esta proposta, o governo angolano pretende incluir no universo de entidades beneficiárias de passaporte diplomático os procuradores-gerais e adjuntos da República jubilados, os juízes conselheiros dos tribunais superiores jubilados. E o Executivo anunciou hoje a saída de Angola da Organização dos Países Produtores de Petróleo, ou OPEP+, onde não quis permanecer apenas por estar. A decisão foi tornada pública pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e que também deixou patente que o prazo, no caso da medida, começa a vigorar a partir de janeiro de 2024. Angola já não é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A decisão foi tomada esta quinta-feira durante a 10ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás esclareceu que esta foi devidamente ponderada, tendo em conta os acontecimentos dos últimos 6 anos. Se em qualquer momento sentisse que os interesses soberanos do nosso país podiam estar em causa, não teria pejo nenhum a propor em quem de direito a saída do nosso país da OPEP. Nós continuamos a considerar e a respeitar a OPEP como uma organização importante para a estabilização dos preços, mas achamos mais profícuo a nossa saída da organização. Quando questionado sobre as razões que levaram o governo angolano a tomar tal decisão, Diamantino Azevedo sublinhou que o país sempre cumpriu com as suas obrigações e tudo fez para que a organização passasse a ter outra dimensão. Com esta decisão, o executivo angolano pretende dedicar-se na procura de mais petróleo e trabalhar melhor na estabilização da produção petrolífera. No início do mês de dezembro, Angola rejeitou a cota de produção petrolífera atribuída pela OPEP e protestou oficialmente pela decisão. Na carta enviada à OPEP, Angola disse que continuaria a produzir
1,18 milhões de barris por dia, ao contrário da cota de 1,11 que lhe foi atribuída. Nós não queremos estar nas organizações para entrar mudo e seguir calado. Nós vamos para as organizações para ser ativos, para dar contribuições. Não é? Mas quando vemos que as nossas contribuições não levam a nenhum resultado tangível, então não estamos a fazer nada nestas organizações. Porque nós não devemos estar nas organizações por estar. Né? Pelo menos esse é o nosso ponto de vista e essa é a orientação que temos do nosso líder. Nós, quando estamos numa organização, é para contribuir. É para contribuir, nesse caso, para efeitos globais, mas também para efeitos próprios para o país. Se não estamos a ter resultados positivos com a nossa presença nessas organizações, então melhor é sairmos e deixar a organização seguir o seu percurso sem a nossa presença. Com esta decisão, Angola passará a caminhar por si só. Aderiu voluntariamente à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em 2006. Tomou a decisão de abandonar a organização no dia 21 de dezembro de 2023. Conversa agora em estúdio, breve análise com o economista Pedro Coaça sobre exatamente isto, a saída de Angola da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+. Boa noite, Dr. Pedro. Muito boa noite, Kina. Temos pernas para andar daqui para frente. Qual é o destino de Angola agora, sozinha, longe da organização? Bem, muito antes de responder à sua questão, é preciso entendermos um aspecto fundamental quando se analisa a OPEP. O ingresso de um país na OPEP traz consigo um aspecto positivo e também um grande desafio. No que se refere fundamentalmente àquilo que são ou aquilo que é o aspecto positivo, permite inicialmente melhorar, não é, a projeção do país para uma maior representatividade no mercado global. Entretanto, quando a gente analisa para aquilo que são os aspectos negativos, nós vemos que frequentemente a OPEP determina, digamos assim, o ajuste na política energética dos países. E isto acaba por afetar profundamente o mercado dos derivados de petróleo, especialmente daqueles países que adotam uma política energética baseada na paridade do preço internacional. Em segundo lugar, a OPEP determina periodicamente, não é, o ajuste na cota de produção dos seus países. Isto tem implicações profundas para aqueles países que dependem profundamente das receitas do petróleo para poder financiar o gasto público, que é o nosso caso. Exatamente como em Angola. E no caso particular de Angola, esta decisão é acertada no sentido de que o país, estando a viver uma situação de déficit fiscal, não é, precisa, portanto, acelerar, não é, a sua produção de modo a arrecadar mais recursos financeiros para poder financiar o gasto do governo e também poder financiar, portanto, outros setores que possam levar à industrialização do país. Daqui para frente, como é que vamos viver? Bem, eu penso que o país não perde nada, até porque se formos a fazer uma avaliação histórica, no momento em que se fala muito de questões associadas à transição energética, a OPEP, a cada ano que passa, vai perdendo significativamente a sua relevância no mercado internacional. E agora, olhando para a decisão que Angola tomou bem no início do mês, aliás, foi há pouco tempo, a OPEP instituiu novos cortes na produção e Angola não concordou com isso. É frequente ser a organização a determinar quanto um país deve ou não produzir? Sim, isto porque quando um país ingressa nesta organização, ela acaba por assumir todo um compromisso. Lembrando que a OPEP atua como um cartel para poder, portanto, desequilibrar a oferta global e a demanda global de petróleo, portanto, aumentando assim, não é, o preço do petróleo. Entretanto, quando o país, ou seja, quando a organização determina que seus membros procedam a um corte significativo, não importa qual seja a taxa, na produção, isto afeta países que estejam, ou seja, afeta muitos países que se encontram numa situação fiscal muito difícil, como Angola. Portanto, torna-se insustentável em certa medida. Eu penso que Angola não vai perder, por
porque a OPEP vai perdendo a sua relevância, embora o país não possa influenciar os preços internacionais de petróleo, não sendo um grande player, digamos assim, no cenário internacional e sim no cenário africano. Eu penso que a decisão é acertada. Isto permite também resgatar, portanto, a soberania associada à política energética do país de hoje em diante. Vale lembrar que os Estados Unidos também já esteve fora da organização por vontade própria. Exatamente. A entrada na OPEP, na verdade, se deu muito mais lá nos anos em que a OPEP foi criada, não é? Durante a crise do petróleo, mas hoje em dia eu penso que os interesses nacionais também têm que falar um pouco mais alto. E neste caso, no momento em que o governo angolano precisa apresentar um superávit primário, sobretudo no próximo ano, para poder continuar a financiar o serviço da dívida, a financiar diversos projetos associados ao investimento em infraestrutura, não é? Para poder alavancar a industrialização do país, é necessário que o país, até certo ponto, assuma as rédeas, digamos assim, da sua política energética no cenário global. Obrigada, Dr. Pedro Quassa, por estes esclarecimentos acerca desta saída de Angola da OPEP+. Agradeço, vemo-nos em breve. Com certeza que sim. E o Centro de Ciências de Luanda, inaugurado nesta quarta-feira pelo Presidente da República, é visto como um grande ganho para o país, principalmente por se tratar de um empreendimento que pode contribuir para a elevação da cultura científica angolana a todos os níveis, sobretudo para crianças e jovens estudantes. Luanda entra no leque de cidades com equipamentos modernos para o fomento da literacia científica, com a inauguração do primeiro Centro de Ciência de Luanda, feita pelo Presidente da República, João Lourenço, que enfatizou que a prioridade é criar condições para que o maior número possível de jovens tenha a oportunidade de visitar. A direção do centro vai interagir com diferentes instituições, não apenas instituições de educação e de ensino, no sentido de proporcionar essa possibilidade de o maior número possível de jovens, não importando onde vivem, possam então ter essa oportunidade de passar por aqui. Abreviadamente designado por CCL, foi criado com o propósito de elevar a cultura científica da sociedade por via da popularização do conhecimento científico e tecnológico. É um empreendimento que tem entradas com pagamento de bilhetes a preços que são preços favoráveis à população. Haverá períodos e para certas franjas, em determinados momentos, alguns bilhetes gratuitos, mas o fundamental é que o nosso país entra no grupo de países com um centro de ciência. Ocupando uma área de 6 mil metros quadrados, o novo Centro de Ciência de Luanda comporta uma infraestrutura com várias exposições interativas, um planetário, sala de jogos, espaço para o exercício científico e um auditório com uma tela gigante para a exibição de filmes e documentários científicos. Hoje o mundo da tecnologia, hoje as sociedades vivem muito dependendo dos sistemas tecnológicos e mais uma razão da existência dessa infraestrutura, porque pode proporcionar com que a nossa juventude, desde muito cedo, comece a investigar e investigando de uma forma profunda, vai fazer com que estejamos muito à frente, consigamos prosseguir o comboio do desenvolvimento, o comboio da tecnologia. A partir de fevereiro de 2024, o CCL vai dar início ao seu regime normal de funcionamento, abrindo as suas portas ao público em geral, onde o acesso estará disponível mediante a compra de bilhetes. Iniciativas nobres que tornam a sociedade mais forte e resiliente. Dou de tudo. Dou banho, corto unhas, limpo ouvidos, dou de comer. Trabalhadores e a direção luta, faz tudo para que os mais velhos não se sintam só. O poder de estender a mão a quem precisa. Nós podemos praticar atos que podem fazer a outras pessoas felizes sem esperar nenhuma recompensa. As horas extras que nós damos, o desgaste físico, emocional e psicológico do que trabalhar na área social e cuidar delas e ser mães, não há salário que pague.
essas crianças, acima de tudo, não é só alimentação, precisam de amor, precisam de carinho, de um colo. Solidariedade. Na reportagem da semana. Ainda fora de portas, espreitamos o clima na República Democrática do Congo, que está no calor das eleições gerais. Esta quinta-feira foi de votação para os eleitores pelo atraso verificado ontem na abertura de algumas assembleias de voto. Alguns eleitores na República Democrática do Congo voltaram às urnas nesta quinta-feira para uma votação que não foi finalizada no dia 20, terça-feira, data estabelecida no calendário. As eleições no segundo maior país de África foram interrompidas na quarta-feira por atrasos na entrega de kits eleitorais e equipamentos com defeitos. Muitos eleitores tiveram dificuldades para encontrar os seus nomes nas listas nas assembleias de voto. Os candidatos da oposição descreveram as eleições como caóticas e rejeitaram a decisão da Comissão Eleitoral de estender o prazo para votação, bem como alegaram fraude e violência. Apesar da extensão do prazo para votação, em algumas zonas começou a contagem dos votos ainda nesta quarta-feira, depois dos eleitores terem votado até tarde, de acordo com a Reuters. Para o pleito que deve eleger o presidente da República Democrática do Congo, concorrem entre 19 candidatos: Félix Tshisekedi, que busca sua reeleição, Moisés Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Marie-José Ifouco, única mulher na corrida, e Denis Mukwege. Estão contadas as notícias por hoje no Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós voltaremos amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Fiquem bem. Boa noite.